Bem-vindo ao TVU Jornal desta terça-feira, 15 de maio. A sessão histórica da Câmara será o destaque de hoje. Harry Ketwinkle, do PTC, foi cassado com 11 votos. 3 vereadores votaram contra e houve uma abstenção. Advogado de Harry, Romualdo Castiglione, apresentou vídeos dos depoimentos tomados durante o processo e defendeu ter provas da inocência do agora ex-vereador. Decreto legislativo que determina a cassação de Harry já foi enviado à Justiça Eleitoral, que agora define como fica a questão dos direitos políticos. Harry poderá ficar até 8 anos inelegível. E Votuporanga acompanhou todos os detalhes da sessão ao vivo pela TV Unifev. Cassação também em Monte Aprazível. O prefeito Nelson Montoro, do PSD, teria cometido crime de improbidade administrativa ao contratar no ano passado um assessor condenado pela Justiça e impedido de prestar serviços ao poder público. Terça-feira é dia de vagas de emprego. No futebol, há convocação de Tite para a seleção e tem Léo na Copa, com curiosidades do Mundial e do país sede, a Rússia. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Começamos o TVU Jornal de hoje com mais um acidente de trânsito, né? Desta vez foi ontem no trevo da rodovia Péricles Bellini. A batida aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira no quilômetro 129 mais 700 metros, no cruzamento que dá acesso à vicinal de Paris. A vítima, jovem de 22 anos, moradora de Cardoso, seguia na pista no sentido Álvares Florência e Andeara, quando teve a trajetória interrompida por um automóvel que cruzou a via. A motociclista bateu forte contra a lateral do carro, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico. O condutor do automóvel afirmou aos policiais que a motociclista teria acionado a seta indicando que iria entrar no trevo e por isso avançou. As responsabilidades no acidente serão apuradas. E a Câmara Municipal de Votuporanga realizou ontem a sessão histórica de votação que determinou aí a cassação do mandato do vereador Harry Ketwinkle, do PTC. 11 vereadores votaram pela perda do cargo, 3 contra e houve uma abstenção. Antes da sessão de julgamento ter início, o presidente da Câmara abriu o expediente com os pronunciamentos na tribuna. Harry Ketwinkle usou seu tempo para fazer o que seria seu último discurso enquanto vereador da Casa de Leis de Votuporanga. A gente sabe o quanto que essa Casa de Leis era para estar lotada. Mas os poucos que estão aqui, porque não sobraram mais senha, são pessoas que estão aqui verdadeiramente, e eu agradeço do fundo do meu coração, cada um de vocês. Agradeço a Polícia Militar, que está aqui fazendo a segurança, agradeço aos serventuários aqui desta casa. Eu, sinceramente, nem vinha nessa sessão. Eu estou vindo em respeito a vocês. Eu estou vindo em respeito a cada mensagem que recebi, a cada pessoa aqui presente, que ligou, que mandou mensagem, que manifestou o seu apoio. Eu digo verdadeiramente, é vocês que dizem se o vereador faz um bom trabalho ou não. Na sequência, já na sessão de julgamento, o suplente Alberto Casale foi empossado como vereador para participar da votação. Foram lidas pelo vereador Marcelo Coyenca cerca de 40 páginas do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que recomendou, por 2-1, a cassação de Harry Ketwinkle. Após a leitura, vereadores tiveram 15 minutos para falar sobre suas intenções de voto na tribuna. Integrante da Comissão de Ética, Dr. Ali defendeu a cassação. Agora eu vou passar um mérito. O que pesa contra o Dr. L? 5 acusações. Primeira, o exercício da advocacia simultaneamente com a ocupação do cargo da mesa da Câmara Municipal. A prática de crime contra a ordem tributária. A prática em tese de mentir falsamente naquela declaração que ele fala que ele passa de advogado daqui para frente, quando ele já advogava bem antes.
o patrocínio de ação contra o INSS e o patrocínio de ação contra o município de Votuporanga. Desses 5, eu absolvi 3. Contra o INSS, por ser uma autarquia, porque ela está um pouco distante do nosso poder de influir, já tem julgados até por tribunais superiores que não constituem nenhuma infração penal, não constitui nenhuma ilegalidade também. E também não tem previsibilidade na nossa lei orgânica, que ela fala patrocinar contra o município, não contra a autarquia. Contra a autarquia só fala o Estatuto da Ordem. Aí ele vai só prestar conta lá na Ordem dos Advogados. Agora, patrocinar causa contra o município está na nossa lei orgânica, está no nosso regimento, está no Código de Ética e tudo mais. Já Leonardo Chandelli e Silvio Carvalho, Silvão, se posicionaram contra a condenação de Harry Ketwinkle. Acredito que a cassação para o caso do Harry seria algo injusto. Nós vamos manchar pelo resto da vida dele. Ele vai carregar nas suas costas essa cassação. Eu sei que o ato político não tem nada a ver com a questão religiosa, fé. Mas eu pergunto aos nobres vereadores, o que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje? Ele condenaria ou ele corrigiria? A gente sabe que é uma sessão difícil, principalmente os vereadores dessa casa. Eu acompanhei um processo desse, não como vereador, mas como munícipe, na época da cassação de um vereador dessa casa. Eu fiz parte da comissão de ética como vereador, quando foi um processo de cassação do Giacomo Roveri, para a Câmara Municipal, o novo vereador Osmar se lembra, o novo vereador Meidão também. Ainda bem que naquela época, a pessoa que era o denunciante, no dia da cariação, ele roeu a corda e foi embora. O vereador continuou na casa. Eu, como vereador, como presidente que fui dessa casa, eu não aceito a interferência de poderes de maneira nenhuma. O meu voto é para o Harry, do jeito que eu fiz da outra vez, vou continuar esse voto dessa maneira. E ainda nos discursos, o vereador Emerson Pereira justificou que iria se abster, ou seja, não votaria nem pelo arquivamento, nem pela cassação de Harry. O que aqui fazemos, aqui pagamos. Porém, eu já adianto a todos vocês que eu não estou em condições de julgar alguém. Embora possam me julgar, possam falar o que quiser, mas de mim não pagarei com o meu sofrimento de pôr a cabeça no travesseiro todas as noites e saber que fiz um julgamento, sabendo que eu poderia estar tranquilo, dormindo e com a minha consciência e com os meus pensamentos em Deus, que eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Então, o meu posicionamento de julgamento contra o processo de cassação do Dr. Harry nesta noite, eu lavo as minhas mãos, vou me abster do meu voto, não votarei nem para cassar e nem para votar. Eu não quero ter um julgamento sobre o meu posicionamento de voto. Na sequência da sessão, foi a vez da defesa de Harry apresentar seus argumentos. O advogado Romualdo Castiglione apresentou vídeos dos depoimentos tomados durante o processo e defendeu ter provas da inocência de Harry. Não permitam que seus nomes, ou o nome do próprio Harry, seja lançado na história política desta localidade como daqueles que caçaram o mandato de um vereador guerrido somente por fidelidade partidária, por questão de oposição política, ou interesses pessoais ou de terceiros. Se o fizerem, façam com base na legalidade. E entendo eu, não há legalidade para aprovar esse ato. Por fim, após mais de 4 horas de sessão, o presidente da Câmara, Osmair Ferrari, deu início à votação. O vereador Harry Ketwinkle foi cassado com 11 votos, 3 contrários e 1 abstenção. Acompanhe a votação na íntegra. Primeiro vereador, doutor. Momento mais esperado aí, vai ter início a votação. Voto pela procedência, pela cassação.
Vereador Antônio Alberto Casale. Senhor presidente, de acordo com o parecer da comissão, voto pela procedência da cassação. Antônio Carlos Francisco. Voto pela procedência e pela cassação. Daniel Davi. Voto pela procedência, presidente. Edinalva Azevedo. Voto pela procedência da cassação. Emerson Pereira. Pela paz entre os poderes, me abstenho do meu voto. Gilberto Aparecido de Oliveira, o Giba. Voto pela procedência. Leonardo da Silva Brigagão. Eu voto contra a cassação. Merred Meidão Islamancanço. A rede social divulgou o meu voto, inclusive com fotografia antecipando o meu voto. Eu voto pela cassação. Osmair Luiz Ferrari, eu voto... Osmair Luiz Ferrari, eu voto contra a cassação do vereador Hery. Rodrigo Antônio Beleza, desculpa. Rodrigo Antônio Barros Vieira da Silva. Senhor presidente, de acordo com o parecer final da comissão, entender que há 3 votos desfavoráveis ao vereador Dr. Hery, eu voto pela cassação, pelo prosseguimento. Silvio Carvalho de Souza. Voto pela improcedência, arquivamento do processo. Vander Marcelo Cuenca. A favor do relatório e procedência da representação. Vilmar Ferreira da Silva. Pela procedência da cassação. Walter José dos Santos. Presidente, eu voto pela procedência e a cassação. Harry Ketwinkle já está cassado. E após o término da votação, durante a transmissão ao vivo da TV Unifev, Harry Ketwinkle e outros vereadores conversaram com o repórter Josiano Garofolo e avaliaram aí o desfecho do julgamento. Eu nem quis ficar aqui porque a gente sabia que a sessão ia ser vergonhosa. Infelizmente, os representantes se sujeitam a certas coisas que eu não me sujeitaria. Talvez por isso que eu fui cassado. Então, preferi assistir lá de casa, mais calminho, para evitar até conflitos de interesses, para que eles pudessem votar de acordo com a convicção e com eventuais acordos que fizeram. Mas é uma sessão histórica, que deixa a população desguarnecida. Você sabe que houve um movimento executivo, juntamente com alguns vereadores, inclusive em reuniões em hotéis da cidade, confirmada pelos vereadores, onde o executivo se propôs a isso. Nós estamos investigando o executivo desde quando nós temos a liderança de governo. E isso nos causa uma estranheza, porque você exercer a sua função, que é de fiscalizador do executivo, a sua função quanto legislador, isso incomoda. Só que entra escolher a panela, escolher o povo, escolher o povo. E isso incomoda certas pessoas, isso incomoda certo grupo. Que esse processo está cheio de nulidades, a gente sabe. E nós vamos recorrer à justiça através disso. Confesso a vocês, estou tranquilo agora, com dever cumprido, com transparência, com lisura, respeitando o voto dos colegas, né? Ficou 11 favoráveis, 3 contrários e uma abstenção. Eu confesso que estou tranquilo da forma que nós conduzimos, né? Conduzimos esse processo. De uma forma transparente, repito, de uma forma que procuramos não só parcial para o lado do Dr. Hery, ou parcial para o lado das comissões, enfim, e sempre atendendo outros vereadores conforme cada passo do processo. Então conseguimos chegar nesse rito final e hoje acabamos aí essa votação. Logicamente votei contrário, tenho meus motivos para votar contrário, mas respeito também o voto de todos os senhores vereadores. É uma coisa triste, ninguém está contente com isso, mas eu fiz também eu fiz uma campanha diferente, não que eu sou melhor que ninguém de forma alguma, mas que eu acredito numa coisa diferente ainda na política a nível federal. E eu fiz uma política acreditando assim, que num país melhor e votando sempre submisso a leis. E hoje foi muito claro o processo de representação ou de cassação, que não foi convincente da maneira do nosso companheiro. E como eu disse na tribuna, eu não
fiquei feliz, mas eu não consigo votar sem ser com a lei. E eu torço, de coração mesmo, torço, não desejo mal para ninguém e torço para que, se ele tiver com a razão, que ele volte. O despejo foi apurar uma infração que realmente ele cometeu, e os vereadores entenderam que ele praticou infração contra a lei orgânica, contra o código de ética, falta de decoro e advogar contra o município, só isso. E o decreto legislativo que determina a cassação do vereador Hery foi aprovado, como vimos, e agora segue para a Justiça Eleitoral, que vai definir aí como fica a questão dos direitos políticos de Hery. Ele pode ficar impedido de concorrer em eleições pelo prazo máximo aí de até 8 anos. Teve cassação também em Monte Aprazível. Lá foi o prefeito. Veja no Região em 1 minuto. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham o TVU Jornal. E o Região em 1 minuto de hoje começa com uma outra notícia de cassação de mandato, mas dessa vez em Monte Aprazível. O prefeito Nelson Montoro teve o cargo cassado na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal da cidade. O político é investigado pelos vereadores por cometer crime de improbidade administrativa ao contratar no ano passado um assessor condenado pela Justiça e impedido de prestar serviços ao poder público. Um estudante foi baleado na cabeça em um bairro de Mirassol. Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente estava sentado na calçada quando um casal passou por ele e efetuou 3 disparos com uma arma de fogo. 2 projéteis o acertaram, causando ferimentos no braço direito e na cabeça. O jovem está entubado, sem previsão de alta, e a Polícia Civil irá investigar o caso para tentar localizar os suspeitos. E fechamos a região de hoje com uma notícia de Riolândia. Mulheres foram flagradas ao tentar entrar em uma penitenciária com celulares. De acordo com a Secretaria de Administração Pública, durante a revista na Mulher, esposa de um sentenciado, o detector de metais acionou por várias vezes na região do quadril. Ao ser questionada, ela alegou que estava com o smartphone por baixo da roupa. Ela retirou o celular e entregou aos agentes. Boletins de ocorrência foram efetuados e as mulheres excluídas do rol de visitas. E esse foi o Região em 1 minuto de hoje. Boa tarde a todos. Eu volto com você, Luciano. E o assunto agora são os bancos de Votuporanga. Nos últimos dias, o PROCON fez fiscalizações de rotina em todas as 11 agências bancárias instaladas na cidade. A ação tinha por objetivo avaliar a qualidade do serviço prestado, como, por exemplo, o tempo de espera nas filas, adequações de banheiros, bicicletários, entre outros aspectos. Do total de estabelecimentos, 9 receberam notificações para a regularização e 4 multas foram aplicadas, sendo que destas autuações, 2 foram registradas em uma mesma agência, na mesma semana. O valor da multa para bancos que desrespeitam o tempo máximo de espera por atendimento é de mais de R$ 3.500. Denúncias podem ser registradas junto à Ouvidoria Municipal da Prefeitura. Há vagas para farmacêutico. Interessados, entregar currículo na rua Antônio Galera Lopes, 2707. Empresa de segurança contrata instalador de segurança eletrônico com experiência. Interessados, enviar currículo para hmsegurançaeletrônica@outlook.com ou levar na rua Guaporé, 3370. Telefone para contato 17 99135 5709 ou 17 99177 5567. Há vagas para auxiliar de dentista. O candidato deve ter trabalhado como auxiliar de dentista ou ter feito curso de ABS, auxiliar de saúde bucal, e ter concluído o ensino médio. Interessados, entregar currículo com foto na rua Itacolomi, 3142, Patrimônio Novo. Em Votuporanga, há vagas ainda para artesão trançador, lixador de móveis metálicos, gerente de departamento pessoal, marceneiro, entre outros. O pátio fica na rua Barão do Rio Branco, 4497. O horário de atendimento é das 8h30 às 4h30
e o telefone é o 17 3421 4488. E dando sequência à nossa série de entrevistas com os curadores da Fundação Educacional de Votuporanga, hoje nosso entrevistado é o representante da loja maçônica Votuporanga. A loja maçônica Votuporanga foi fundada em 1995 e atualmente possui 45 membros. O advogado Fernando Rocha é um deles e representa a entidade no Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga. Segundo ele, a Fundação Educacional é um grande diferencial para a cidade e também para a região. É uma entidade que tem feito um belíssimo trabalho em frente à nossa sociedade, à comunidade, e está de parabéns pelo trabalho realizado. O advogado faz um balanço da atual diretoria e também da expectativa para as eleições que acontecem esse ano. A expectativa é boa. Eu acho que nós temos vários representantes, tá, que podem ajudar a instituição a desempenhar esse papel. A atual diretoria vem trazendo a Unifev da melhor forma e a eleição desse ano eu acredito que deva manter no mesmo nível o trabalho da instituição. No próximo bloco, a previsão do tempo e tem futebol, seleção brasileira nos comentários de Josiano. E o quadro Léo na Copa, hoje falando dos artilheiros. A gente volta já. Estamos de volta e com a previsão do tempo. A terça-feira de tempo aberto, sem chuva em quase todo o estado de São Paulo. Na região noroeste paulista, deve fazer bastante sol e calor também. Não há possibilidade de chuva. Vamos às temperaturas, começando pela capital. Em São Paulo, o dia começou com frio. Aumento de nuvens ainda pela manhã e previsão de pancadas de chuva que podem ocorrer aí à tarde e à noite. As temperaturas em São Paulo, mínima de 16 e máxima de 28. Em Rio Preto, o céu fica coberto aí por nuvens o dia todo e também à noite. Ainda assim, faz bastante calor e não deve chover em Rio Preto. Mínima de 19 e máxima de 31. Em Votuporanga, embora tenha amanhecido aí um pouco mais frio, né? O calor já chegou, o sol o dia todo com algumas nuvens e também no período da noite não deve chover. Em Votuporanga, mínima 18 e máxima de 32 graus. Futebol, Josiano, muito boa tarde. Ontem, Tite, finalmente revelou aí a lista com os 23 jogadores convocados. Eu gostei, hein, Josiano? Olá, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Eu também gostei, né? Sempre tem um nome ou outro, a gente fala, mas talvez seria melhor aquele ou outro jogador. Mas o fato, Luciano, é que tem que confiar no técnico Tite. Ele já mostrou, ele tirou o Brasil de um buraco, né? Depois da Copa do Mundo, depois do 7-1. Dunga assumiu a seleção, não estava indo nada bem. E quando o Tite iniciou o trabalho na seleção brasileira, se dependesse daqueles resultados, o Brasil, olha lá, se estaria na Copa do Mundo. E hoje chega ao Mundial da Rússia como favorito. E, Luciano, as posições que o pessoal está reclamando pouco, falando que tinha jogador melhor ali, seria para uma terceira vaga de reserva, no caso aí de ataque, até a quarta opção de ataque. Acredito que isso não vai interferir no trabalho do técnico Tite, que pensa na seleção brasileira como uma equipe, como um grupo, e não apenas por talentos individuais. Para você que perdeu esse grande acontecimento aí do anúncio da seleção, 23 jogadores que vão para a Copa do Mundo. Vamos lá então, Luciano, passar aqui a lista rapidamente. Goleiros: Alisson, Ederson e Cássio. Cássio do Corinthians era uma das dúvidas e foi convocado pelo Tite. Laterais, dúvida também para a substituição de Daniel Alves. Danilo foi convocado juntamente com Fagner para a lateral direita e Marcelo e Felipe Luiz para a lateral esquerda. Na zaga, gostei bastante, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Jeromel. No meio de campo, começando com os volantes, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto. E uma grande surpresa aí
foi o Fred que joga lá na Europa, um volante que agrada bastante o técnico Tite. E mais para o meio e também ataque, meio ofensivo e os atacantes, foram convocados o Felipe Coutinho, William, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Tyson, que é o nome aí que o pessoal está pedindo. Podia ter sido Luan, podia ter sido outro, mas enfim. Técnico Tite é um nome, escolheu esse nome do Tyson para ser uma opção no grupo, mas de ataque, Luciano, a gente tem no banco da seleção brasileira atualmente Douglas Costa, William e também o Firmino, então para o Tyson vai ser um pouco difícil aí ter titularidade na Copa do Mundo. Repito, particularmente gostei bastante da escolha do Tite. E Luciano, falando em Copa do Mundo, agora é hora do nosso quadro Léo na Copa. Aliás, estreou ontem, né, com as curiosidades sobre o país sede, a Rússia, e todo dia, até a Copa do Mundo, vai ter um programa diferente. E hoje a gente vai saber um pouco mais curiosidades sobre os artilheiros da Copa. Fala galera, começando mais um Léo na Copa aqui pela TV Unifev, e hoje nós vamos falar sobre os 3 maiores goleadores de todos os tempos em Copas do Mundo. E para começar, a gente já vai falar sobre o primeiro dos 2 alemães que a gente já tem nessa lista dos 3 maiores. E ele, que é um dos maiores centroavantes de todos os tempos, jogou 2 Copas do Mundo pela Alemanha Ocidental, Gerd Müller, que foi campeão em 1974 e disputando essas 2 Copas do Mundo conseguiu anotar 14 gols em 13 jogos, sendo até hoje uma das melhores médias de qualquer jogador, anotando mais gols em Copas do Mundo. Na segunda colocação tem o único brasileiro da lista, que é um dos maiores centroavantes de todos os tempos, na minha opinião, o melhor, que é o Ronaldo Fenômeno, que em 4 Copas do Mundo, jogando em 94, 98, 2002 e a última Copa do Mundo em 2006, conseguiu anotar 15 gols em 19 jogos e até 2014 era o maior atacante de todos os tempos em Copas do Mundo, anotando esses 15 gols em 19 jogos. Mas ele foi ultrapassado justamente pelo temido alemão do 7-1, Miroslav Klose, que também em 4 Copas do Mundo, 2002, 2006, 2010 e em 2014, conseguiu anotar 16 gols em 24 jogos, superando o Ronaldo e se tornando o maior artilheiro de todos os tempos em Copas do Mundo. E assim finalizamos de maneira triste para os brasileiros, feliz para os alemães, a segunda edição do Léo na Copa. Amanhã eu volto com mais informações e curiosidades. Falou, galera! E valeu, Léo. Luciano, a expectativa para a Copa que só aumenta. Será que na próxima Copa, nesse quadro aí, Léo na Copa, quando se falar em artilheiros, teremos Neymar, Gabriel Jesus ou Firmino, hein? Espero Olha, que sim. tem um nome, Luciano, que está muito perto de entrar, que é o Thomas Müller, da Alemanha. Eu acredito que se ele fizer uns 5 gols nessa Copa, ele já vai lá para a ponta. Já vai para a ponta. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse o nosso site ou facebook.com/TV Unifev. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.